Bem-vindos ao podcast F Expertise e nesse episódio temos uma pessoa muito especial, professora Amable Floresti, aqui conosco, a qual quero já agradecer imensamente, Amable, querida Amable, pela sua presença, pela sua participação no nosso podcast, hoje para falar da sua linda e inspiradora trajetória e seu trabalho inspirador que é até hoje, né? Amable, bem-vinda aí ao nosso podcast, a F Expertise. E eu tenho certeza que hoje nós vamos aprender muito, como sempre é, quando a gente conversa, quando nós falamos, quando eu sento aí na poltrona para te assistir nas aulas, para te ouvir, ser seu conselho, ser sua orientação. Então eu agradeço muito mesmo você hoje aqui conosco. Oi, Felipe, bom dia a todos. Eu que agradeço pelo convite, é muito importante. Sou profissional da área, né, que nós vamos conversar um pouquinho aqui, e estou muito feliz com o convite. Muito obrigada. Bom, hoje o bate-papo com a professora Amable é para falar sobre RH, sobre recursos humanos. É uma pessoa que realmente tem uma carreira brilhante nessa área, atuando até hoje aí, dentro de recursos humanos, desenvolvimento humano, gestão de pessoas, departamento pessoal. E, Amable, eu queria já iniciar perguntando um pouquinho, né, do começo, de como foi realmente o começo, quem te inspirou, por que você caiu, ou por que você escolheu recursos humanos? Olha, na verdade, assim, caí mesmo, né? Eu caí mesmo. A minha contratação foi dia 1º de dezembro de 1980, numa empresa aqui em Jundiaí, e eu fui contratada para ser auxiliar de faturamento. Mas olha, Felipe, para quem trabalha na área de RH, eu fui contratada dia 1º de dezembro como auxiliar de faturamento numa empresa que estava entrando em férias coletivas. Então, hoje, no RH, o RH não faz esse tipo de contratação para alguém fazer faturamento no mês que a empresa está entrando em férias coletivas. E aí, a minha contratação aconteceu, 1º de dezembro. Comecei lá a emitir algumas notinhas, 2 notas lá, e a empresa, na época, tinha só uma pessoa que trabalhava no departamento pessoal, e aí não iria fazer nota e não ia sair de férias, porque tinha acabado de ser admitida. Então, eu comecei a ajudar o departamento pessoal a datilografar recibos de férias coletivas. 200 pessoas que saíram de férias coletivas, nós levamos 15 dias para datilografar tudo isso manualmente em 3 pessoas. Nossa! Para datilografar todos esses recibos de férias. Então, a minha contratação foi por acaso. Eu caí na área de departamento pessoal. Na época, era seção de pessoal. Eu caí por acaso. Isso foi em dezembro de 1980. Eu acho que muitos que estão nos ouvindo ou assistindo, eu acho que não eram nem nascidos, né? É verdade. Em 1980, e você fala datilografia, né? Para alguns, acho que nem sabem também, de fato, o que é datilografia. Mas na época, acho que era muito importante, né? Olha, foi um dos cursos que chamou a atenção, foi um dos requisitos que eu fui selecionada para fazer faturamento. E mais ainda, eu tinha o curso de datilografia e tinha o curso de máquina elétrica. Uau. Na época. Isso era muito, né? Então, isso foi um atrativo para a empresa me contratar. Fantástico, fantástico. E, Amable, ao longo dessa trajetória, então, iniciando em 1980, né? Depois, quais foram as próximas empresas, desafios que você teve na sua carreira? Legal. Nessa mesma empresa, em dezembro eu fiquei ali departamento pessoal, fazendo férias coletivas, e em janeiro, quando todos voltaram, o diretor da empresa, que não saiu de férias coletivas e ficou lá também conosco nesse período das coletivas, e ele também chamou atenção, e aí veio o convite para eu, ao invés de ficar no faturamento, que eu ficasse no departamento pessoal. E eu aceitei o convite, e desde lá, então, comecei na minha área. Então, foram já vai fazer 44 anos esse ano
na área, e é uma área que eu gosto muito. Eu gosto muito porque o departamento pessoal é aquele que acolhe os funcionários, é aquele que ouve funcionários, né? Então, aquele que dá um norte. E para isso também houve a necessidade de que eu fosse buscar conhecimento. E foi o que eu fiz desde então. Uau! É fantástico realmente perceber esse tempo de jornada e trajetória dentro de recursos humanos. E eu fico pensando, né, Amábile? Quantas histórias, quantas pessoas, quantas vidas realmente passaram aí na sua gestão, na sua administração, quantas carteiras de trabalho você não deve ter registrada. Se você pudesse relembrar uma história lá de trás sobre essa sua trajetória dentro de recursos humanos, tem alguma história que te vem à mente agora nesse momento? Olha, Felipe, um fato curioso, né? Carteira de trabalho, né? A CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social, até 2019, aí, as carteiras de trabalho eram físicas. Então, aquele livrinho, né? Quem tem essa carteira de trabalho hoje, guarda isso como uma relíquia, porque hoje não existe mais carteira de trabalho física. Hoje, a carteira de trabalho é digital. Então, assinei muitas carteiras, muitas, né? E um fato, me lembrei agora, são tantos, né? Mas um que eu me lembrei nesse momento, as carteiras de trabalho são assinadas, né? Eram assinadas, todas com carimbo. E há alguns anos atrás, eu estava numa cidade, lá na Paraíba, uma cidade que se chama Catolé do Rocha. Não sei se vocês já ouviram falar, se conhecem essa cidade. E o hotel onde nós estávamos era num posto de combustíveis. E no dia de vir embora, nós fomos lá abastecer o carro, porque nós fomos para o Nordeste de carro. Fomos abastecer o carro e aí, conversando com o frentista, ele perguntou de onde nós éramos. Então, somos de Jundiaí e tal, né? E começamos a conversar, falar... Você acredita que ele mostrou a carteira de trabalho dele assinada por mim? Tá brincando. Lá em Catolé do Rocha, na Uau. Paraíba. Isso é sertão da Paraíba. Fiquei muito feliz. Olha onde nós atingimos, quantas pessoas passaram por nós nesse período. E ele trabalhou comigo. Uau! Que interessante, né? Que história fascinante. Fico imaginando a sua emoção, de fato, em ver uma carteira assinada lá atrás de uma pessoa que você não conhecia naquele momento em um lugar tão distante, né? Muito distante. Então, Felipe, lá na época, eu entrei, né, trabalhar na área de departamento pessoal e foi uma área que me chamou muita atenção. Não só a área de departamento pessoal, como a área de segurança do trabalho também. Na época, nós tínhamos um técnico de segurança do trabalho que ele era muito atencioso, muito prestativo, e aquilo tudo mexeu comigo. Aquilo tudo me atraía para aprender. E aí, lógico que eu tive que buscar, né, os estudos. Eu fui buscar para estudar, para eu conhecer, para eu poder entender. Então, aquela importância, fiz muitos cursos de folha de pagamento. Folha de pagamento, que hoje, né, nós ministramos aula de departamento pessoal, ministramos aula de folha de pagamento. Então, veja que há 43 anos atrás, a folha de pagamento, ela era informatizada já na época, mas não era como hoje. Hoje a tecnologia avançou tremendamente, né? Mas lá na época, essa folha de pagamento, onde fazíamos planilha de tudo que ia inserir na folha de pagamento e tal. Mas a folha de pagamento, ela é a mesma hoje. Ela é a mesma. Então, para aqueles que buscam, que querem trabalhar na área, uma das alternativas é ir buscar o conhecimento e aprender a trabalhar, fazer folha de pagamento, que é super importante, né? Que é uma das coisas aí que eu faço há muito tempo, já dou aula disso há mais de 20 anos, né? 25 anos, e gosto muito de fazer tudo isso. Mas depois vieram aí o conhecimento, a busca pelo conhecimento. Então, uma dica valiosa de ouro, se você pudesse deixar de fato, seria para quem tem interesse em ingressar na área,
a área de administração de pessoal, a área de departamento pessoal de Folha é uma ótima área para dar início à carreira dentro de recursos humanos. Excelente área, uma ótima área. E nós que trabalhamos na área, e também fui professora do curso Tecnólogo de Recursos Humanos durante 17 anos, ininterruptos. Nesses 17 anos, formei muitas pessoas no curso Tecnólogo de RH. Mas o tecnólogo, ele não tem departamento pessoal e muito menos na prática. Então, um sonho ainda é ter o meu centro de treinamento. O que eu quero ter nesse centro de treinamento? Eu quero ter sistema de folha de pagamento dentro do computador, onde as pessoas possam vir para aprender a fazer folha de pagamento. Existe o sistema simulado, e o sistema igualzinho que nós usamos, enviamos para a E-Social, enviamos para a Receita Federal. Todo o sistema, ele é simulado, mas a pessoa aprende a fazer desde um relógio de ponto, aprender a ler um relógio de ponto, saber sobre jornada de trabalho e fazer a folha de pagamento propriamente dita e emitir relatórios disso. Então, isso é um sonho que está caminhando e pretendo ainda concretizar. Uma ideia fantástica, realmente quisera que você possa realizar, porque isso vai fazer diferença, com certeza, para muitos profissionais. Porque nós percebemos, né, Mably, muitas vezes que algumas pessoas se dizem especialistas, que atuam já na área, mas fazendo um parênteses ao seu início de carreira, eu acho que antigamente, em alguns momentos, a gente aprendia de fato a fazer. A tecnologia nos deixou um pouco mais preguiçosos em alguns aspectos, e isso faz com que as pessoas se tornem apertadores de botões. É assim que às vezes a gente fala lá na empresa. E como que você vê, e atuando tanto tempo no mundo universitário, né, essas mudanças, e o que é importante para esses profissionais que estão se formando, ingressando no mercado de trabalho, pessoas que queiram ingressar, né, nessa área, que são importantes competências ou habilidades que você recomendaria? A área de departamento pessoal que nós estamos falando, ou RH, ela é um subsistema. Então, dentro de recursos humanos, nós temos lá o setor de cargos e salários, temos departamento pessoal propriamente dito, temos setor de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, e temos setor também de saúde e segurança do trabalho. Bom, a partir do momento que eu me interessei pela área e nós fazíamos a folha de pagamento manualmente, né, todas as planilhas para depois ir para o sistema, aquilo já se tornou uma coisa mais fácil de fazer. Então, eu precisava ter outros conhecimentos. E aí, eu fui buscar o conhecimento estudando. Ou seja, fiz o curso técnico de segurança do trabalho, na época. Fiz a faculdade de Direito, né? Sou formada, sou advogada. Passei no primeiro exame da ordem, que aquilo era um peso muito grande. Fazer faculdade de Direito e não passar no exame da ordem não tem sentido, né? Acho que até hoje continua sendo assim, né? Continua sendo assim. Então, fiz a faculdade de Direito e fui buscar a especialização em Direito Material do Trabalho. O que é o Direito Material do Trabalho? É o departamento pessoal. O direito material é onde você trata dos direitos, das obrigações, né? De férias, de pagamento, de salário, de horas extras, né? O direito material. E fui também me especializar em processos do trabalho, que também era super importante. Por que tudo isso? E também fui me especializar mais em segurança do trabalho lá no mestrado. Porque tudo isso faz parte de RH, dos subsistemas. Aí, para não ser somente uma pessoa que aperta o botão para fazer uma folha, você tem que saber de legislação, você tem que saber de processos, você tem que saber da atualização, que hoje, inclusive, né, nós estamos com 3 obrigações que iniciam hoje, né? Quais são? Hoje nós temos um sistema, Felipe, nós temos lá o E-Social, que iniciou em 2018. Em fevereiro de 2019, nós já começamos a enviar folha de pagamento para a Receita Federal. Lá no manual do E-Social, né, está escrito lá que eles irão fiscalizar as empresas, o cumprimento das obrigações trabalhistas e prazos.
Em fevereiro desse ano, completou 5 anos que nós estamos enviando folha de pagamento para o E-Social. E a fiscalização, ela é muito clara, que ela diz que é dos últimos 5 anos. E aí veio um novo sistema hoje, que é o DET, o Domicílio Eletrônico Trabalhista. O DET, ele vai trazer aquilo que nós já enviamos para o E-Social nos últimos 5 anos, que está em desacordo com a legislação trabalhista e os prazos, e vão vir uma notificação para a gente lá no DET, que pode ser um aviso para a gente se explicar o que é que nós fizemos, ou pode ser uma autuação porque fizemos errado. Então, vai vir isso no DET. E o DET começou agora, né? A fiscalização. Então, o DET, as primeiras empresas do grupo 1 e 2, começaram a obrigatoriedade no DET a partir de 1º de março desse ano. Empresas do grupo 3 e 4, obrigação a partir de 1/5 deste ano, de 24. E hoje inicia para MEI, empregados domésticos. Esses iniciam hoje o prazo para se cadastrarem. E também no próprio manual do DET, está lá que quem não se cadastrar pode ser autuado por não se cadastrar. Porque a Receita quer, né, a Receita Federal quer que todos se cadastrem. E hoje também começa o novo prazo para exames toxicológicos. A obrigatoriedade no E-Social, S2221, se tornou obrigatório a partir de hoje o exame toxicológico. Ou seja, né, trouxe também uma atualização que nós temos o sistema randômico agora. Ou seja, você vai ingressar em uma empresa como motorista profissional, vai fazer o toxicológico hoje. E o periódico é daqui a 2 anos e meio. O periódico para fazer o novo toxicológico. Só que o que foi criado junto com a nova portaria? Vai ter o sistema randômico. Muito embora você tenha feito o toxicológico hoje, na semana que vem pode ser que você seja sorteado e tenha que fazer no dia seguinte. Uau. Você vai ser sorteado, então não vai ter mais esse prazo de 2 anos e meio, ou seja, tem que ficar atento, porque você pode ser chamado e se não atender a esse chamado, pode ter suspensa a carteira de motorista. Uma informação importante para quem atua na área como motorista profissional, né? Sim, tem que ficar esperto, tem que ficar ligado, porque de repente pode suspender aí, né, a CNH. Então, isso começa a partir de hoje, né, o prazo. Informações importantíssimas e fresquinhas. Né? Informação de hoje. Então, essas formações todas, né, essas informações são importantes para que a empresa não seja autuada, né, não seja autuada. Então, aí tem muitas empresas ainda que estão... Tem empresas, Felipe, que nem no E-Social estão enviando informações. Isso porque é de 2018, né? Então, algumas empresas me chamam e perguntam, olha, eu não estou enviando, como é que eu faço? Existem empresas que não enviam o E-Social até hoje? Sim. Uau. Sim. Tem empresas que não estão cumprindo a legislação, né? O E-Social, quando ele chegou... Ele não alterou absolutamente nada na lei, nada. Ele só mudou a forma do cumprimento das obrigações e da fiscalização, né? Então, como eu digo para os meus alunos, né? Antigamente, tinha muita empresa que contratava funcionários sem registro em carteira, né? Muitas empresas que não faziam o exame médico admissional. Muitas empresas que antigamente davam férias para funcionários só no papel. Isso tudo faz parte do passado, né? Hoje, as empresas têm que cumprir com essas obrigações porque elas podem ser autuadas por conta disso. Né? E cumprir com tudo isso, o que a empresa precisa para cumprir tudo isso? Ela precisa de profissionais capacitados, profissionais interessados no assunto, que não sejam apenas... uma pessoa que está lá para apertar botão. Excelente. Amable, com toda essa bagagem, né, com todos esse período aí, essa trajetória dentro de recursos humanos, quais são os desafios que você percebe que nós temos no momento atual
dentro da área de recursos humanos nas empresas, seja empresa pequena, média ou grande, talvez são problemas parecidos em menores ou maiores proporções, né? Mas quais são os principais desafios que você enxerga hoje? Olha, são muitos os desafios. Depois da pandemia também houve uma mudança de comportamento das pessoas. Então mudou muito aí, sinto isso, né? Essa mudança do comportamento nas pessoas e até dentro das próprias empresas mudaram também a forma com que elas atuam. Hoje recebo inúmeras, né, ligações, pessoal me procurando que tem dificuldade hoje em encontrar profissionais capacitados, tem problemas na retenção desses profissionais. E o mercado de trabalho hoje, Felipe, eu vejo que o comportamento do mercado de trabalho hoje é muito diferente do que existia lá atrás. Hoje nós temos, assim, não digo que tem vagas sobrando no mercado, não tem vagas sobrando, nós sabemos que tem muitas pessoas aí que estão em busca de recolocação e não é fácil, né? Até um parêntese, né? As pessoas que estão buscando recolocação, as pessoas com 45 mais, pessoas acima de 45 anos, têm muitas dificuldades em se recolocar no mercado, principalmente para ocuparem o cargo que já ocupavam em empresas anteriores. Então, isso é um trabalho que eu tenho feito, Felipe, já há muitos anos, que é aproximar as empresas com essas pessoas 45 mais. Eu tenho feito muito esse trabalho e tudo isso, fique bem claro, é de forma gratuita. Eu faço isso gratuito, porque como eu dei aula muitos anos para o pessoal de RH, digo que assim, acho que 60% dos RHs de Jundiaí já foram meus alunos. É verdade, sou prova que todo mundo que te vê fala, fui aluno da Amable. E isso é muito gratificante, viu, Felipe? E como eu tenho esse conhecimento, a própria empresa, elas me passam as vagas que elas têm e as pessoas, por me conhecerem, me mandam currículos e eu acabo aproximando as pessoas, né? Mas, voltando lá, então, o mercado hoje, ele precisa de profissionais mais capacitados, profissionais que gostem do que fazem, né? Para que a empresa possa reter. Uma das coisas aí que muitas empresas têm feito hoje é a questão de benefícios. Muitos profissionais hoje, eles também não estão muito ligados em salários. Eles querem benefícios. Benefícios. Até, não sei se você já ouviu falar, Felipe, do CLT Premium. Ainda não. Então, está sendo bem divulgado aí, CLT Premium, né? E vieram me questionar o que é esse CLT Premium, né? Mudou alguma coisa? Não mudou nada, né? A CLT, ela é de 1943. Acho que você não era nascido, né, Felipe? Não era. Nem eu, tá? Nem eu. Não era nascida, né? A CLT é de 1943. Ela teve alteração com a reforma trabalhista em 2017, a Lei 13.467. Teve algumas alterações na CLT, mas foi por conta da modernidade mesmo, né? Algumas atualizações eram necessárias. Exemplo, né? 12/36. Um exemplo, a hora extra, nós sabemos que o mínimo é 50%, mas até 2017 não tinha previsão na CLT. A previsão de 50% era na Constituição Federal e não na CLT. Então, em 2017, houve a reforma trabalhista e trouxe aí algumas alterações, incluindo a hora extra 50%. Mas também a CLT, em algumas atividades e na modernidade hoje, ela acaba sendo engessada. E as empresas começaram a optar por alguma coisa que fosse atrativa, né, para os candidatos, para funcionários. Uma das coisas que deu super certo aí, e acontece muito, hoje os jovens são muito ligados em academias. Então, hoje você conversa com as pessoas jovens, não só jovens, muitas pessoas também de mais idade hoje frequentam academias, fazem caminhadas, hoje buscam a qualidade de vida. E para as empresas também é muito importante que esses jovens ou outros funcionários busquem essa qualidade de vida, porque se ele está bem fisicamente, ele não falta, né? E se ele não falta, a empresa tem a prestação de serviços dele.
Então, hoje criou-se aí um esquema, né, de academias que são todas interligadas, todas elas hoje são associadas. Então, existe uma rede aí que é muito bacana, desconta um valor na própria folha de pagamento e ele pode escolher a academia que ele quiser frequentar, seja no município onde ele mora ou fora do município. Todas as academias que são conveniadas, né, elas podem atender aí, você faz o seu plano de acordo com a sua necessidade. Então, as academias hoje, interessante. Uma outra coisa, Felipe, que nem todas as empresas têm, mas é um convênio odontológico. Convênio odontológico hoje, quanto custa hoje para você fazer um tratamento de canal? Quanto custa? R$500. 500, 800, para você fazer um tratamento de canal. E se a empresa tem convênio com alguma odontológico, e seria legal sempre que tivesse, que fosse do próprio local, do município, né, o convênio odontológico. Hoje deve estar em torno de 15 a 20 reais por pessoa, um convênio odontológico. E é extremamente importante para aqueles que podem usufruir disso. Né? São muitos consultórios conveniados, enfim. E também vale alimentação, vale refeição. Então, nesse CLT Premium, que até está aí nos jornais, está na mídia e foi muito divulgado, né? Algumas empresas, elas... as empresas que são lucro real, isso já é mais a sua parte, não é minha, né? A contabilidade, né? A contabilidade AF, que tem um carinho pelos clientes lá, e com certeza vai dizer, olha, para você é melhor lucro real, para você é melhor lucro presumido, para você melhor não é nada, ou para você é melhor alguma coisa. Então, tem que buscar, sim, uma contabilidade idônea, para que a própria contabilidade fale para o cliente qual que é a melhor opção de tributária, é isso, Felipe? Exatamente. A opção tributária. Então, a EF, que está preparada para isso, empresas que são do lucro real, e elas fornecem aí vale alimentação, vale refeição. Então, tem empresas, as instituições financeiras oferecem um vale alimentação, vale refeição, bem atrativo. Se o funcionário tem um vale refeição que é tão atrativo assim, ele vai pensar muito antes de sair dessa empresa. Sem dúvidas. Ele vai pensar muito antes de sair. Por quê? Isso é um benefício para ele, né? E, por outro lado, também o empregado, ele fideliza e ele busca o crescimento dele dentro da própria empresa, ele busca atender a essa empresa, né, com a prestação de serviços dele. E, por outro lado, a empresa tem um incentivo do PAT, né, o Programa de Alimentação do Trabalhador, ela tem um incentivo que esse valor que ela acaba dando para o funcionário, ela vai abater lá no imposto de renda. É isso, Felipe? Exatamente. É dessa forma que funciona? Real. Exatamente. E ela vai abater daquilo que ela teve do lucro. Então, as instituições financeiras, a gente sabe que ela acaba tendo um lucro aí, né? E para ela é interessante que ela tenha funcionários fidelizados, felizes, e a alimentação também melhora a qualidade de vida do funcionário e ela não vai ter um funcionário faltando, né, na empresa. Então, ela vai ter um funcionário ali mais ligado. Talvez esse novo modelo possa ser uma importante estratégia de retenção ou até mesmo de busca, né, de atração de novos colaboradores, né, porque o mercado está muito competitivo, né, muito competitivo. Olha, eu queria fazer um parênteses em relação a essa sua trajetória de recursos humanos, mas falar também, você citou academias, né? Hoje, essa questão do bem-estar, da saúde, que é uma coisa que cada vez mais as pessoas buscam, né? Nós percebemos isso. Mas você, muitas vezes a gente escuta, né? Como que a professora Amable consegue? Eu vejo que ela tem 3, 4 compromissos, 5, 3 empregos diferentes, ela começa cedinho e vai até muito tarde. Qual o segredo dessa disposição da professora Amable? Olha, Felipe, um dos segredos, eu acredito que o principal desse segredo é gostar do que eu faço. É um dos principais. Fantástico. Eu gosto do que eu faço. E eu também gosto, eu tenho isso tudo com agenda. Então, eu tenho a minha agenda, eu sei onde fica o compromisso que eu vou, porque eu tenho que estimar o tempo que eu vou demorar para chegar, porque atrasos também é inadmissível você chegar atrasado. Chegar muito antes é ruim, chegar atrasado também é ruim, né? Exatamente. Então, primeiro passo, gostar do que faz,
ter agendado, ver se é possível você fazer tudo isso. E eu também gosto de fazer caminhadas, eu gosto de uma alimentação, eu gosto até de cozinhar. Que bom, olha, tem tempo para cozinhar. Eu gosto de cozinhar, gosto de fazer coisas diferentes, né? Então, gosto de fazer isso e é uma coisa que me dá prazer fazer isso, né? Gosto também de ir à praia, gosto de ficar sentada lá na areia, lá olhando para o mar, né? Então, tudo isso são coisas que me dá satisfação, me dá prazer de fazer. Mas tudo isso, o segredo é gostar do que você faz, procurar ter uma boa alimentação, fazer suas caminhadinhas, né? Academia, tudo isso é muito importante, porque manter a qualidade de vida. E lógico também, Felipe, cuidar da parte física não é só academias, não é só alimentação. Você também hoje tem aquela questão dos exames preventivos. E modéstia à parte, a nossa cidade, eu sou de Jundiaí, né? Eu nasci aqui em Jundiaí e sempre vivi aqui, então eu sei como é a questão da saúde. E nos últimos anos aqui, nessa nova gestão que nós temos em Jundiaí, nós temos hoje as unidades básicas de saúde, hoje que estão todas equipadas, nós temos os pronto atendimentos, temos as clínicas da família, nós temos tudo isso à nossa disposição. Então, por que não marcar seus exames preventivos? Chega no mês de outubro, todo lugar fica abarrotado de gente, porque é outubro rosa, porque é o mês da prevenção do câncer de mama. Mas não é só outubro que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer o ano todo. Inclusive nas próprias empresas, utilizando essa rede que nós temos de saúde em Jundiaí, que é muito boa, o que a empresa pode? A empresa pode se organizar e fazer um calendário para que todos os funcionários façam isso, façam esses exames preventivos. Você sabe que até eu costumo dizer que, lá no passado, Felipe, quando nós falávamos em pessoas que estavam com câncer, isso não é da época de vocês, mas as pessoas, quando vinham falar que alguém estava com câncer, não falava nem a palavra câncer. As pessoas falavam assim, olha, sabe fulano lá tá com aquela doença ruim. Olha. Não citavam a palavra câncer, porque o câncer era assim, que dia que vai morrer? Né? Falava em câncer. Hoje, se você descobre um câncer, já logo no início, através de exames preventivos, 90% dos casos hoje são curáveis. Então, a importância de manter a qualidade de vida dos funcionários, né? Isso, a própria empresa pode criar isso, né? E fazer um cronograma à medida que todos façam. E se fala muito em câncer de mama, vamos fazer preventivo, câncer, mas tem o câncer de próstata que mata também. Então, tanto homens quanto mulheres, né? Os funcionários todos da empresa, a empresa deve organizar um cronograma para que façam aí com que todos participem desses exames preventivos, aproveitando que nós temos uma rede de saúde muito boa. Isso aumenta a qualidade de vida, não só do funcionário, quanto a qualidade de vida da família também. Porque a família, quando tem um ente querido, doente, alguém da família ali que está passando por um processo de quimioterapia, radioterapia, a família toda sofre. Então, é importante que a empresa se preocupe com esse tratamento. A gente está direcionando muito aqui para a parte física, né? E a parte mental, Amáblia? O que você enxerga, como que você vê esse grande desafio hoje nas organizações? E como a RH pode ajudar, talvez, né? Se pudesse nos ajudar dando dicas em relação a isso. Hoje, a saúde mental nas organizações está ruim mesmo. Está ruim, porque hoje tem muita cobrança, metas, cobranças, mudanças, né? Mudança, acabei de falar 3 mudanças agora, né? Então, isso sobrecarrega muito, né? Então, a saúde mental ali hoje, por conta de tudo isso, exigências, obrigações, metas para cumprir, fiscalização do governo, alteração hoje, um dia é alteração na parte tributária, outro dia na parte trabalhista, processos trabalhistas, né? Pessoal despreparados, gestores despreparados, né? Os gestores hoje, aqueles que estão despreparados, ele não atende bem o funcionário, o subordinado dele.
ele também vem já agitado. E também as pessoas hoje têm problemas com dívidas, né? Problemas na família, com filhos, com escola. Então, isso tudo as pessoas levam isso para dentro das organizações. E chega lá, já vem com problema de casa, mais alguns problemas que enfrentam dentro da empresa, abala emocionalmente e acontece coisas aí, nós sabemos, né, coisas até críticas dentro das organizações. E para que isso possa resolver alguma coisa, tem que buscar essas alternativas, né? Buscar as alternativas, a empresa pode até ter psicólogos hoje dentro das organizações, são extremamente importantes para atender funcionário, né? Nós do RH utilizamos muito um termo que se chama absenteísmo. Então, as empresas buscam qual é o seu absenteísmo. Qual é o seu absenteísmo? Absenteísmo são aqueles que faltam, ou com atestados, ou sem justificativas. Isso tem um custo para a empresa, sim, o absenteísmo. Mas já se preocuparam em falar sobre o presenteísmo? Uau. O presenteísmo é muito pior do que o absenteísmo. O absenteísmo é um funcionário que não está na empresa, você sabe que ele não está, e você vai ter que colocar alguém para fazer a atividade dele, alguém vai assumir e alguém vai desenvolver a atividade dele. Mas o presenteísmo é aquele funcionário que está na empresa só de corpo presente. Ele não está lá mentalmente, ele está, como diz, né, viajando. Na maionese. Na maionese? Então, esse pessoal está viajando. Ele está lá e ele pode causar acidente, porque ele não está ali dentro de corpo presente. Então, ele está fazendo algumas coisas automáticas, ele não está vendo o que ele está fazendo. Então, ele pode causar acidente do trabalho para ele e para os colegas. Então, a empresa precisa ter uma forma de avaliar isso. Avaliar, quantificar isso, porque é um problema sério isso. E depois da pandemia, isso mudou muito, né? Então, a empresa, se tiver condições de ter um psicólogo que atenda funcionários ali, é muito importante. E fazer programas também, né? Programas, ter projetos lá de qualidade de vida para o funcionário. O CDF, né? O CDF, que são distúrbios psicológicos, né? Esse CDF, ele até já teve uma mudança. O CDF passou a ter, era F10, agora é F11, porque o burnout, né? Burnout, né? Hoje também está bem acentuado. Então, já houve uma mudança. Então, hoje nós temos nas empresas mais pessoas afastadas por CDF do que pelos outros CIDs. Então, como que a empresa faz esse monitoramento da saúde do trabalhador? O CID, só para quem está nos ouvindo, assistindo, para quem não sabe, CID é? Código Internacional de Doença. E ele vem no documento que o empregado passa com um profissional e o médico ali, ele lauda, ou ele coloca e identifica a doença através de um CID. Isso. Lembrando que o CID não é obrigatório no atestado, né? O CID não é obrigatório. Em alguns casos, os médicos pedem que o próprio paciente autorize a divulgação do CID, porque com a divulgação do CID vai saber qual é o sintoma, vai saber o que o empregado tem ou o que ele desenvolveu. Mas as empresas, através do setor dela de saúde, né, do trabalho, medicina do trabalho, a empresa precisa fazer um acompanhamento disso. As empresas são obrigadas, por lei, para fazer um exame periódico nos funcionários. Então, ela faz o exame admissional e depois o periódico é de acordo com o grau de risco da empresa. 1 ano ou a cada 2 anos. Mas daqui 2 anos eu vou fazer um periódico no funcionário. E nesses 2 anos, ele trouxe algum atestado? Qual foi o principal CID? Será que ele está desencadeando alguma doença? Pode ser profissional ou não. Então, isso é fazer um monitoramento da saúde do trabalhador. Então, exige que tenha funcionários mais capacitados e que possam avaliar isso. E aí, com essa avaliação, a empresa acaba descobrindo que se ela fizer essa avaliação correta, ela descobre o setor que mais está sendo afetado.
E aí precisa investigar esse setor. O que é que acontece nesse setor? Se a liderança que está adoecendo o funcionário, se é algum produto que está utilizando ali dentro que acaba adoecendo, mas precisa fazer uma análise, precisa verificar o que é que está acontecendo neste setor. E a partir daí, ações, né? Tomar algumas ações. Então, a partir do momento que se detecta que tem bastante CDF na empresa, alguma coisa não está bem. Então, olha a dica, hein? CID, letra F, tem que olhar. Tem que olhar. Tem que olhar. E se tiver incidência, então, né? Então, por isso, fazer esse monitoramento. E aí, criar alternativas. Então, tem muitas alternativas hoje que as empresas têm hoje. Tem empresa que tem o day off, né? O dia do aniversário, o funcionário fica em casa, ele não vai trabalhar nesse dia, ele recebe o dia, mas não vai trabalhar. Então, muitas vezes ele prefere tirar numa segunda ou numa sexta-feira, porque aí já fica 3 dias relaxando. Tem empresas que têm flexibilidade de horários, né? O funcionário ele tem que trabalhar 8 horas por dia ou 44 horas semanais. E a empresa tem horários flexíveis para esse funcionário. Isso ajuda muito. Ele quer ir numa reunião de filhos, né? Ou levar o pai e a mãe para uma consulta médica, ou ele mesmo quer. Então, ele tem uma flexibilidade de horário. Então, a empresa vai criando alternativas para que melhore isso para o funcionário, né? Então, são várias alternativas aí que... Excelente perceber, Amable, que o que você fala, muitas coisas nós fazemos também na F. A F, o Grupo F é uma empresa especializada na parte contábil, na parte do BPO, do BPO financeiro, oferecemos soluções empresariais para os nossos clientes e, de fato, nós pregamos muitas das ações que você disse e acreditamos realmente só no bem-estar. O resultado ele não pode ser esmagador. O que as empresas têm que perceber em relação elas têm que perceber em relação ao resultado é que nós temos seres humanos, nós temos pessoas, nós temos Sim. vidas, temos que ter, lógico, um equilíbrio. Toda empresa ela visa o lucro, ela visa resultados, exceto aquelas que são atividades associativas ou atividades filantrópicas ou atividades que não visam diretamente o lucro, né? ONGs, etc. Mas, de forma geral, uma empresa privada ela está lá para gerar riqueza, seja ela para os acionistas, sócios, empresários, até mesmo para os empregados que ali estão. E ter essa congruência em relação ao que é falado e realizado é importantíssimo, né? Porque temos pessoas atrás de processos e isso é importante. Amable, como que você vê, ao longo de todos esses anos de experiência na área, o impacto da tecnologia na área de departamento pessoal, na área de RH? Nossa, trouxe muito, muito. Do que eu comecei lá em 1980, onde era manual, datilografado, não é? A tecnologia hoje trouxe muito expertise. Ela trouxe lado bom, lado ruim, né? E as pessoas que gostam da área, que vão trabalhar na área, elas precisam se desenvolver também na área da tecnologia tecnológica. Uma das coisas aí que eu fiquei assim encantada, Felipe, foi a questão do RH Web. RH Web. O RH Web. Ou, lá atrás, né, trabalhei também numa consultoria, emitia nota para o funcionário, uma nota fiscal, para uma empresa, aliás, né? Emitia nota fiscal para a empresa, aí alguém tinha que pegar o carro, ir lá naquela empresa, levar a nota fiscal naquela empresa. Os escritórios de contabilidade, na época, emitiam os olerites, tinha que levar os olerites lá na empresa, a empresa colher a assinatura do funcionário e depois devolver para o escritório para que fossem arquivados. Nas empresas, perdiam-se um tempo enorme para que colhesse a assinatura dos funcionários em todos os olerites e depois guardar. E o funcionário, quando ele precisava de um olerite, ele chegava lá na empresa, você tinha que pegar o prontuário dele, fazer cópia para ele ter esse olerite. Então, achei isso fantástico. O funcionário recebe hoje
o lerite dele no celular. Recebe por e-mail. Ele vai estar de férias, vai entrar de férias, o recibo já está lá, disponível, já está assinado e já vai para o banco já para fazer o pagamento. É tudo muito mais rápido, né? É tudo muito mais rápido. E além dessa rapidez, é muito mais seguro. Exato. E a possibilidade de erro é muito menor. A possibilidade de erros são muito menores, porque vai direto para aquela pessoa. Exato. Então, hoje, a parte de tecnologia, e isso também depois da pandemia, que a parte tecnológica foi obrigada a se desenvolver. Exatamente. Né? Antes, era muito engessado, como eu disse, era muito engessado, até mesmo o sistema de ponto na época, né? De registro de ponto. Você só podia um ou outro que fosse homologado aqui, homologado ali, homologado ali. Hoje, o sistema de ponto precisa funcionar. O sistema de ponto precisa funcionar e os funcionários precisam saber fazer, ou pela facial, ou biometria, ou de alguma forma, né? Para registrar o ponto. Então, hoje ficou muito mais prático por esse lado, só que ela exige mais conhecimento do funcionário que está lá, que não é para apertar botão. O funcionário que está lá, ele tem que entender da legislação. Então, hoje existem muitos cursos que trazem essa atualização. Precisa saber da atualização. Ele precisa, quando conversa com o funcionário, depois, o funcionário tem dúvida. Ele recebeu o lerite dele fácil no celular dele, mas ele tem dúvidas. Quando ele tem dúvida e ele vai lá para a empresa para perguntar, alguém tem que atender e tem que explicar para ele passo a passo como aquilo foi feito, para gerar credibilidade para as pessoas que estão fazendo, o RH, o departamento pessoal. Se não gera dúvidas, esse funcionário ele fica insatisfeito, ele contamina os outros falando, né, que está insatisfeito, e o funcionário ele tem que ser ouvido. Ele tem que ser lá e ele tem que tirar as dúvidas do funcionário, porque é ele que trabalhou. Então, tem que tirar as dúvidas e atender bem também, né? Porque senão nós vamos gerar uma outra doença ali, né? No próprio funcionário. Amábile, como que você se enxerga nos próximos anos na sua carreira profissional? Nossa, Felipe, isso é difícil responder. É difícil responder. Eu costumo dizer que eu ainda vou viver mais 34 anos. Uau! Porque eu quero chegar nos 100. Quero chegar nos 100 anos. Você confessou sua idade, né? Então... Mas olha, uma coisa eu devo confessar aqui, né? Então, falar da idade, para mim, não tenho problema nenhum em falar a minha idade. Eu acabei de fazer 66 anos. Parabéns. E, Felipe, uma das coisas que me deixa muito motivada, eu ainda recebo propostas de trabalho. Propostas de emprego, de trabalho. Isso não tem coisa que me deixa mais feliz que isso. Essa mensagem é importante. Para quem acha que está com mais idade e não tem chance, mentira. Mentira. A Amábile prova que é o contrário. Com 66, recebendo proposta de trabalho. E é muito gratificante. Eu nunca me vi com a minha idade. Então, eu tenho muito o que fazer ainda. Então, eu não sei quanto tempo eu vou fazer, mas eu estou fazendo como se fosse para daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, sei lá. Eu estou fazendo e vou fazendo. Tenho muitos projetos ainda, né, para realizar, e vou realizar esses projetos todos que desenvolvendo. E todos esses projetos são coisas que é da minha área, são coisas que eu sei fazer e eu sei qual seria o resultado para as pessoas que irão participar desse projeto. Eu sei desses resultados que vão trazer. Então, ainda tenho muitos projetos desenvolvendo, né? E vamos realizar esses projetos. Com certeza, eu sei que você impactou e impacta a vida de muitas pessoas, né? Com o seu trabalho. E, com certeza, ajuda muitos profissionais. Com todo esse tempo, você tem um grande diferencial, né, Amábile? Porque você atuou não só no mundo corporativo, mas você também esteve ali contribuindo na academia, nas universidades, contribuindo com as formações de novos profissionais e com certeza marcou a vida de muitos profissionais da área de recursos humanos que aqui estão nos assistindo, ou que foram seus alunos, ou que fizeram cursos
em algum momento, ou que trabalharam contigo no seu time, né? Isso é muito interessante. Então, você conseguiu conciliar o mundo corporativo com o mundo acadêmico, contribuiu no desenvolvimento de novos profissionais, na vida de pessoas, impactando diretamente, porque você formou e deu profissão para muitos, né? Isso é muito bom, porque muitas pessoas vivem hoje do recursos humanos, são profissionais da área e têm a sua vida lá, né, em relação à parte da formação, dedicada a essa formação, e é muito gratificante ver sua trajetória, viu, Amáblia? A gente está partindo para os finais aqui do nosso episódio. Eu queria deixar assim, as palavras finais contigo, para que você pudesse encerrar aí esse nosso podcast, onde a gente fala de recursos humanos, sobre a sua história, sobre a sua carreira, sobre a sua vitalidade, e a pessoa ímpar que é você como ser humano, que a gente conhece sabe, né? Te acompanha aí, a sua energia é contagiante e você com certeza motiva muitas pessoas. Primeiro quero te agradecer, né? Agradeço a oportunidade, falar da área de recursos humanos. Então, hoje nós falamos assim, bem superficial, porque são muitas histórias, né? História que você gosta, né? Histórias que eu gosto. E estou, no ano passado, eu quis encerrar minha carreira, né? Mas foram nesses 43 anos na área, eu atuei, desses 43, eu trabalhei mais de 30 anos na área hospitalar, como gerente, e o ano passado como diretora, né, na Faculdade de Medicina de Jundiaí, que muito gratificante, maravilhoso. E hoje, quando eu vejo aqueles aprendizes, foram meus aprendizes lá atrás, né? Os aprendizes que eu cuidei, os aprendizes que eu capacitei, empurrei para a vida. Então, hoje, quando eu vejo aqueles meus aprendizes hoje, como advogados, né? Tem um aprendiz que é chefe de toda a parte de salário de uma grande rede de lojas, tem outro que está num hospital aí num cargo super importante. Então, vendo todos esses aprendizes aí, eu só tenho a agradecer a Deus pela minha oportunidade de trabalhar naquilo que eu gosto, naquilo que eu sempre fiz com muito carinho. Então, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que eu tive lá atrás de seguir carreira nessa área. Sou muito feliz na área e é isso, essa sou eu. E não sei por quanto tempo ainda vou atuar, mas não quero parar. Com certeza desejamos que sejam por muitos anos ainda a sua atuação. A Amáblia é uma pessoa de muita energia que nos inspira. Obrigado, professora Amáblia. Sucesso, saúde e prosperidade sempre para você. Amém. Nós do Grupo F agradecemos a mais um episódio do podcast F Expertise. Hoje tivemos a presença da professora Amáblia de forma brilhante, compartilhando momentos da sua vida e momentos da sua carreira conosco. Obrigados e até a próxima F Expertise.